Boa tarde, pessoal. Este vídeo é o vídeo prometido, então. Eu convidei o meu amigo Marcelo. O Marcelo, ele é psicólogo, assim como eu. Ele é instrutor de Bhagavatam, que é aquela arte marcial que eu pratico. Já comentei com alguns de vocês na Sociedade Taoísta aqui em São Paulo. E ele também é um super estudioso de astrologia e de coisas mais do que astrologia. Um tanto polêmicas que a gente está tentando assim, se concentrar e se controlar para não abordar muito o assunto, mas também se na espontaneidade rolar a gente vai deixando a coisa acontecer. O motivo pelo qual eu convidei o Marcelo, e todos os links do Marcelo, o perfil no Face, o blog dele, tá tudo aqui embaixo, o motivo pelo qual eu pensei em chamar o Marcelo para gravar esse vídeo, na verdade foi assim, a gente estava numa aula de Bhagavatam e a gente começou a conversar sobre correspondências, né, que existiriam entre nós, seres humanos, aqui nesse planetinha chamado Terra, que gira em torno dessa estrelinha chamada Sol, de uma galaxinha, a Via Láctea, e na verdade toda essa imensidão e essa coisa que não dá nem pra gente mensurar o tamanho que é o universo. E aí, por coincidência, algumas pessoas já tinham me pedido para gravar um vídeo falando sobre essa questão do microcosmo, do macrocosmo, das correspondências, né, da terra e do céu, né? Então, a expressão assim na terra como no céu. E também gravar um vídeo falando sobre essa questão dos fractais, dos hologramas e tudo isso. E aí, nesse dia, na aula de Babá, a gente começou a desenvolver esses temas, uma coisa ligou a outra, e aí eu fiz o convite, o Marcelo aceitou para nosso privilégio, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Marcelo, Supertramp. Então, gente, o intuito, na verdade, desse vídeo, né, entre esclarecer determinados pontos, etc., é sempre, né, trazer uma reflexão, assim, digamos, né, lembrar a nós, né, da importância da gente estar sempre em contato, em harmonia com o ambiente que nos cerca, né, que é disso que fala 80% dos ensinamentos taoístas, né, o Feng Shui é 100% relacionado a isso, porque nós somos uma pequena manifestação de uma manifestação muito maior que é o universo, né? Então, nós vivemos totalmente interligados, né, entre nós, entre o ambiente que nos cerca, próximo ou distante que seja, né? E também em contato, em ligação com as estrelas, com os astros, com as galáxias, com a matéria negra que tem no universo, etc., né? O que mais os cientistas ainda descobriram que tem lá fora, né? Seja lá o que for. E a gente está no meio disso tudo, né? Então, o importante sempre é como a gente consegue viver o nosso destino, né? A nossa vida aqui, de uma forma harmônica, sem ter conflito com o coletivo maior, né? Que é uma das coisas que eu acho legais a gente sempre deixar claro. E eu acho legal, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando, esse negócio da terra, do céu e do homem, né? Entre o céu e a terra, que na verdade tem a ver com a ideia do próprio trigrama, né? Do Tao, né? Do Xing, os trigramas, essas três linhas representando o céu, a terra e o homem entre o céu e a terra, com uma combinação perfeita dessas duas forças, dessas duas polaridades, né? Da polaridade Yang e da polaridade Yin, né? E como que a gente consegue, na verdade, estar em harmonia se a gente não estiver seguindo essas leis, né? Que regem todas as coisas e essa transformação toda, né? Mas quando a gente fala nessa coisa do assim na terra como no céu, é inevitável de pensar em certas coincidências, né? Ou certas coisas que a gente observa. Eu falei do Yin, do Yang, o próprio movimento espiralado, né? O Yin, o Yang, o Tai Chi, né? O peixinho branco com a bolinha preta, o peixinho preto com a bolinha branca, um dançando em volta do outro. Esses movimentos espiralados, como por exemplo a nossa galáxia. E o que mais tem esse movimento espiralado? Que é uma coisa que as pessoas me perguntaram bastante, né? O porquê, né? Assim, a gente pode dar exemplos de movimento espiralado de N naturezas, né?
Antes da gente gravar o vídeo, a gente estava com incenso aceso aqui, e a fumaça do incenso produz um movimento espiralado. O vento é um movimento espiralado, né? A gente vê isso muito claramente quando acontece um furacão, um ciclone. A gente vê a foto da formação de nuvens, daí você vê o formato elíptico lá, etc., bem evidente. Né? Por que isso acontece? Porque a energia que forma tudo que a gente vê e não vê, né? Desde da estrutura atômica, a estrutura das moléculas, enfim, tudo no que a gente chama talvez de universo manifestado, essa energia, chamada Qi, né? Ela circula e ela se forma de uma forma espiralada. Né? Então é um movimento natural de manifestação dessa energia ser espiralada. Né? Então por isso que quando a gente observa fenômenos da natureza, manifestações da natureza, como uma flor, uma planta, etc., você encontra esses padrões expressos. O brotinho, né? Brotinho. Quando ele começa a se desenrolar, né? Num próprio espiral que isso vai acontecendo. Isso. Caramujos e caracóis, etc., né? Que tem a concha espiralada, furacão que eu acabei de citar, enfim, N padrões, manifestações ou padrões que a gente pode... Inclusive a própria galáxia, sim, né? Sim. Com esse movimento. A maioria das galáxias, acho que 80% delas, elas são espiraladas. Né? As que não são, porque são galáxias incompletas, ou que ainda estão em processo de formação, ou seja, elas vão se espiralizar em algum momento. Né? Porque esse é o padrão energético, não tem outro padrão natural. Né? A gente, é evidente que encontra outros padrões, mas são padrões artificiais feitos pelo homem. Né? Assim, manifestações, por exemplo, um prédio, né, que a gente pode dizer que é uma manifestação humana, né, que foi criado por um homem. Então, dificilmente você encontra uma estrutura espiralada, porque a gente perde muito essa conexão. Se um prédio fosse espiralado, por exemplo, a circulação energética dele seria muito melhor, por exemplo. Ele obedeceria esse padrão. Então, e tem a ver no Feng Shui, as escadas, então, em caracol, são mais harmônicas do que escadas retas? Escadas retas tem alguma coisa a ver? Sim, bastante, mas depende, aí a gente fala do tamanho da amplitude energética, vamos dizer assim. Né? Se você tem uma escada em caracol miudinha, muito restrita, você cria um vórtice de energia muito forte, então isso acaba virando uma energia mais destrutiva do que positiva. Se você tem uma espiral, uma escada em caracol, no caso, mais ampla, com janelas, com outras possibilidades de ventilação, etc., aí você cria uma força muito mais harmônica. Eu não sei ao certo se foi quem foi que idealizou o Copan, não lembro agora. Mas o Copan é ondulado. Então, dos poucos prédios aqui em São Paulo que a gente fala que tem um Feng Shui, ok, muito bom, porque ele é ondulado. Favorece essa... Favorece a circulação energética. Oferece menos resistência. Isso, exatamente. E aí você falou do vórtice. Fala de vórtice. Vórtice eu acho que também é uma coisa bem bacana da gente. Vórtices, eles representam processos criativos em geral. Né? Então a gente vê em várias culturas, né, os egípcios, os chineses, os sumérios, várias mesmo. Eles sempre tiveram representações artísticas que mostravam a importância do vórtice para essas culturas. Né? E por que eles são importantes? Porque é dos vórtices que nascem todas as manifestações. Né? Então você vê, tem o centro da galáxia, que geralmente é um buraco negro, né? E esse buraco negro está engolindo matéria. Só que na formação da galáxia, ele era uma estrela que explodiu. Quando ela explode, ela gera esse movimento espiralado, porque ela está expulsando matéria, para essa matéria se formar. Então, daí o movimento circular. É como se a gente pegasse um pneu de bicicleta sujo de lama. Né? E você gira o pneu, ele começa a espalhar lama. Né? Se você olhar, se você gravar esse acontecimento, colocar numa câmera lenta, você vai ver que a lama que é projetada, ela também se projeta em espiral.
Porque você está criando um vórtice ali com o movimento do pneu. E é isso que representa os vórtices, quer dizer, são pontos focais de onde a energia aflora. Como uma pirâmide, por exemplo. Como uma pirâmide. Uma pirâmide, o centro de uma pirâmide, geralmente, é a parte mais importante dela, e é de onde a energia se espiraliza até o topo. Então, elas são centros de concentração energética importantes. E isso é muito interessante, porque qualquer análise, né, que você faça de qualquer assim, dessas canalizações que eu sugiro para vocês que assistam os vídeos, né, o Abraham Hicks ou o Bashar, todas essas canalizações, eles falam muito de você estar no vórtice, né, no seu vórtice de criação. Então, a questão da cocriação, da gente criar o universo onde a gente quer viver, é se colocar nesse centro, e aí o movimento é bem esse mesmo, né, espiralado, que é de onde você poderia, então, fazer essa manifestação, efetuar essa manifestação. Isso. E o que isso tem a ver com o que a gente estava conversando um pouco a respeito do Leonardo da Vinci, né? Na verdade, o Leonardo da Vinci é um pano para manga desgraçado. Podemos fazer 10 vídeos sobre o Leonardo da Vinci. Inclusive, tem um paciente meu, Vitor, a gente estava falando sobre isso ontem. Ele estava me explicando umas coisas muito bacanas e ele me citou a questão da proporção divina, né? Que tem a ver com um retângulo, que você extrai um quadrado perfeito só de um retângulo, que você extrai... E que aí vira também, né? Essa espiral. E que parece que o miolo do girassol, né? Sim. Cresceria também com esse movimento espiralado e tem a ver aí entrar assim de peixinho na teoria da conspiração da sequência de Fibonacci. Fala um pouco então da sequência de Fibonacci. Vai, vamos... Fibonacci. O que é isso? Fibonacci ele foi um matemático, né, de um período agora que eu não vou me lembrar o certo, mas ele foi um matemático muito importante para a história da matemática moderna, vou dizer. E ele descobriu, através de estudos de figuras geométricas, que você pegando uma sequência de números pequenas e projetando essa sequência de um volume maior, vamos dizer assim, a representação gráfica dessa sequência é a secção dourada, que o Leonardo da Vinci estudou bastante, escreveu até um tratado sobre ela, usou em várias obras dele, segundo ele mesmo, até o Homem Vitruviano, lá, o carinha de braços abertos. Foi estudado anteriormente pelo Pitágoras, que talvez o Leonardo da Vinci tenha estudado. E o Pitágoras, ele era um cara que teve, principalmente de acordo com o meu mestre, né, o mestre Shen, que fundou a Sociedade Taoísta, ele teve contato com chineses num determinado momento da vida dele, lá que eu também não vou lembrar. Mas, então, muitos conceitos que o Pitágoras trouxe para os gregos, né, para a nossa cultura moderna, vêm dos chineses. Né? Por exemplo, não sei ao certo se a secção dourada tem alguma coisa que eu nunca vi nada disso no taoísmo. A coisa mais próxima que a gente tem é o Tai Chi, né? e o Pacuá. São símbolos que representam movimentos circulares, etc. Mas o Pitágoras ele usava uma coisa, desenvolveu um estudo chamado quadrado mágico, que é totalmente taoísta. A gente tem lá representações taoístas muito mais antigas do que as representações de Pitágoras. Então, esse povo todo, Leonardo da Vinci, Pitágoras, Fibonacci, etc., eles foram estudando esses tratados mais antigos, né, e começaram a se dar conta da importância dessa sequência de eventos que acontecem na natureza, e pensando assim, opa, se a natureza segue um padrão, isso deve ser um padrão muito forte, né, muito potente. Então vamos tentar entender que padrão é esse. E aí eles chegaram à representação gráfica, que é a secção dourada, a proporção de vírus. Então é um conhecimento, na verdade, que assim, não é privilégio de um povo. Né? É uma verdade universal. Na verdade, né? Ela foi descoberta, ela foi criada. Não foi inventada. Não, é uma lei natural.
né? Então, assim, não estou fazendo proselitismo com o taoísmo ou com os chineses, porque isso é um conhecimento que está aí para quem estudar e ver. Mas você sabe que dentro da própria medicina chinesa, eu lembro que quando eu comecei a fazer a pós-graduação em acupuntura, eu lembro que numa das primeiras aulas, o coordenador do curso, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha gente, a gente vai ensinar a medicina chinesa para vocês, mas a grande verdade é, a gente não sabe se a medicina chinesa foi inventada ou se ela foi descoberta. Porque, na verdade, realmente, se a gente for parar para pensar, o taoísmo a gente está falando de 5.000 anos, pelo menos, né? Era um conhecimento muito rico e muito profundo para um povo com supostamente tão pouco conhecimento científico como que a gente hoje acha que a gente tem. Né? Então, você pensar em meridianos de energia, no caso da medicina chinesa, pensar no sistema de órgãos e vísceras, né? Num tempo tão anterior, né, ao que a gente tem hoje em termos de desenvolvimento científico, da gente se perguntar de onde veio essa inspiração. Sim, né? De onde veio essa inspiração. Então, se as coisas realmente elas vão sendo inventadas, e aí, se a gente for entrar no campo da psicologia, a gente tem o Jung com o inconsciente coletivo, onde ficam todas essas informações contidas. Né? Mas já que você falou de Bagua, e alguma vez você fez esse movimento e me lembrou uma das palmas do Bagua, sim. Como é que o Bagua se harmoniza com tudo isso que a gente está falando? O Bagua, né, o Baguazhang, ele é uma arte marcial interna taoísta, né? Quando a gente fala arte marcial, a gente quer dizer uma atividade corporal que, com uma das funções, a defesa pessoal, né? Entre outras funções, claro. O Bagua, como eu acabei de falar, ele tem origem taoísta. O taoísmo, ele preza muito essa busca da união com esse todo do qual a gente faz parte, né? Então, uma das diferenciações principais do Bagua é que nós fazemos a movimentação em um círculo, né, ou em um octógono, que é a configuração dos 8 trigramas do Xing. Né. Como a gente vê muito em casas por onde passou um consultor de Feng Shui, você vê um paguazinho lá na porta que é um amuleto de proteção. Além da gente estar representando com a prática os 8 trigramas do Xing no chão, com os passos, né, a gente representa o movimento da Terra. Né? Quando a gente anda ao redor de um círculo com um centro fixo, é a mesma coisa que a Terra faz ao redor do Sol. Né? Tudo bem que a órbita da Terra é elíptica, mas enfim. Tudo bem. Mas é um círculo chatinho. Né? Mas é um círculo. Durante a prática do Bagua, nós realizamos movimentos em que a gente gira ao redor do nosso eixo também, né? Que é o que a Terra faz no movimento de rotação. Então, aqui a gente está representando com movimentos corporais o que está acontecendo lá fora, no espaço. Assim na Terra? Assim na Terra como no céu. Exatamente. Né? Então, o Bagua, além de uma prática marcial muito eficaz, de ter N benefícios. Que a circulação de energia, né? Forte. A circulação de energia, isso é uma coisa que eu percebo, assim, toda vez que eu saio de uma aula, eu me sinto realmente desobstruída, digamos assim, né? Porque se você está reproduzindo um movimento que é tão, que tem uma correspondência no macro desse jeito, o que está acontecendo dentro de você, né? Sim. Porque a gente tem todo também um aquecimento antes de fazer, né? A prática, para desobstruir as articulações, facilitar essa circulação de energia, né? Muito bacana. Eu estou super apaixonada. Gente, eu vou achar o máximo. Se alguém mais quiser fazer, eu vou adorar ter como coleguinhas de treino. E essa representação, né? Que você está falando do taoísmo, essa questão do ter sido inventado ou ter sido aprendido com alguém. Na verdade, essa questão da gente estar em harmonia com o todo, né, é uma questão que a gente começa, eu acho que a perceber um pouco a necessidade disso mais recentemente, né? Essa questão da importância da natureza, a forma como o homem se apropriou da natureza, como se a natureza lhe pertencesse, né? Eu acho que hoje a gente começa a ter um pouco, a gente está tendo que pagar contas disso, né? Com a questão das mudanças climáticas, todas essas alterações.
que a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo vídeo, que eu acho que é muito a questão que tem a ver aí com o final, né? O Marcelo estava falando de padrões, e padrões são sempre muito fortes, né? E de todas essas civilizações antigas, os egípcios, aí a gente acaba caindo um pouco nos maias, porque inclusive eu estive no Peru uma vez e eu lembro que nos templos dedicados a Pachamama, né? Que é a terra, né? A divindade da terra para os incas, né? Para os maias também, onde a gente tinha aqueles portais, e em muitos portais tinha o símbolo de espirais. Então, para a gente começar a falar de 2012 e de ciclos que estão se encerrando nesse momento, a gente continua agora no próximo vídeo. Então, até já. Gratidão.